Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Atitude ao receber notícia negativa. Sim, que atitude? Qual é a atitude que você manifesta ao receber uma notícia negativa? Você xinga, se exaspera ou se fecha, cai em depressão? Qual atitude você manifesta ao receber uma atitude negativa? Uma notícia, qual atitude você manifesta ao receber uma notícia negativa? Nós encontramos na Bíblia o exemplo do Jó, que num dia só recebeu muitas notícias negativas. Isso pode acontecer conosco. Em algum momento a gente vai receber a notícia: olha, o seu parente morreu. Ah, mas que coisa, isso e aquilo e tal. Mas é verdade mesmo, eu não acredito, Bom, qual atitude a gente vai manifestar ao receber uma notícia triste, uma notícia negativa? O Jó recebeu a notícia: olha, atacaram todo o seu rebanho de gado e roubaram todo o seu gado. Logo a seguir, roubaram todo o seu rebanho de ovelhas, levaram as ovelhas todas. Logo a seguir, os camelos e os jumentos também foram roubados, levaram tudo que é seu. Foi um ataque colossal. Logo a seguir, a notícia que foi fatal para o Jó: olha, a casa caiu, vento forte bateu, a casa caiu sobre os seus filhos, morreram todos os seus filhos que estavam bebendo, todos os seus filhos morreram. E o Jó recebeu todas aquelas notícias e a atitude dele foi entregar tudo a Deus, a soberania de Deus. O Senhor deu, o Senhor tem o direito de tomar. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele reagiu dessa maneira. Claro que foi para o chão, se entristeceu, chorou, etc, etc. Mas a atitude dele foi atribuir à soberania de Deus toda a honra. Deus sabe o que faz. Se Deus me deu, ele tirou. Minha esposa, o Senhor levou. No acidente de carro, o carro foi roubado, Deus deu, o Senhor o tomou. Então, bendito seja o nome do Senhor. Que atitude a gente toma quando recebe uma notícia negativa? Isto certamente avalia a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Se andamos em comunhão com Deus, ao receber uma notícia negativa, ela é atribuída a Deus também. Como todas as bênçãos, nós atribuímos a Deus e agradecemos. Quando você é mais ou menos independente de Deus, não liga muito, não reconhece, não agradece o que Ele dá, quando houver uma notícia negativa, você também não vai atribuir a Deus e vai se exasperar, vai xingar, vai partir para cima de quem causou aquilo, você vai correr para a justiça, vai pegar uma arma para se vingar, vai procurar alguma maneira de extravasar a sua ira e revolta por causa daquela notícia negativa. Muitas pessoas reagem assim. Da nossa reação se pode extrair a nossa vida espiritual. Como estamos nós por dentro, isso vai se manifestar na maneira como vamos reagir a qualquer notícia. Você está preparado para receber a qualquer momento uma notícia negativa? Seu filho foi sequestrado na escola. Isso é simplesmente terrível. A gente até, às vezes, prefere a notícia de que o filho esteja morto, tenha sido morto, do que sequestrado. Porque sequestrado, a gente vai ficar sem saber para onde ele foi, como ele está sendo tratado pelos sequestradores. É angustiante essa situação. Você está pronto para receber uma notícia dessas? Há pessoas que recebem um golpe, isso costuma ser golpe para extrair, extorquir
dinheiro da pessoa. Olha, eu estou com sua filha aqui, eu vou matar sua filha, você tem que me dar dinheiro, senão eu vou matar sua filha. Pois é, e aí, o que você faz? Você anda com Deus, nessa hora você entrega a Deus. As circunstâncias são dirigidas por Deus, filtradas por Deus, limitadas por Deus no que diz respeito a nós, para provar a nossa fé. Deus permite que situações aconteçam com cada um de nós para provar a nossa fé. As coisas pequenas são pequenas enfermidades do dia, algum mal-estar, um tropeção, um acidentezinho, uma coisa assim que aconteça, uma perda de dinheiro e um esquecimento de um celular, não sei de onde. Então, todas essas coisas acontecem com a permissão de Deus para nós verificarmos como está a nossa vida espiritual. Você vai receber uma notícia triste com tranquilidade? Pois é, Deus quer que você entenda que Ele, sendo Deus e o soberano, tem o direito de provar a sua fé. A sua fé pode e vai ser provada. Nós encontramos uma história interessante aqui na Bíblia, no 2 Reis, capítulo 22, a história do rei Josias. Numa época muito difícil, começou a reinar com 8 anos de idade, foi auxiliado por tutores, por fim, com o passar do tempo, na sua adolescência, ele foi tomando o pé da situação e assumindo o controle do país. E lá pelas tantas, ele já era um jovem, a notícia sacudiu com ele de que o templo estava fechado. Ele mandou reabrir o templo, mandou fazer uma limpeza, uma purificação do templo e depois uma reforma naquele templo para que voltasse a ser usado para oferecer culto a Deus. E a notícia foi trazida para ele. Na verdade, não foi inicialmente a notícia ruim, foi a notícia boa. Ó rei, achamos o livro da lei que estava perdido. Olha, triste era viver sem o livro da lei, sem a Bíblia. E era assim que o país estava. Mas a notícia boa foi esta: achamos o livro da lei. O rei disse, então vamos ler imediatamente. Convocou os secretários e se assentou, começou a ouvir. E as palavras que foram lidas no livro da lei foram duríssimas, foram palavras trazidas por Deus de condenação se o povo não obedecesse à lei de Deus. E segundo estudiosos, isso deve ter sido o livro de Deuteronômio que foi achado. O rei ouviu aquelas palavras, entendeu a situação do país e concluiu: nós estamos muito mal com Deus, nós estamos em rebeldia, o país inteiro em desobediência a Deus, que situação grave! Então aquela foi a notícia ruim, negativa para ele. O livro da lei foi achado, a Bíblia, mas o que Deus falou no livro da lei era totalmente contra o que o país estava praticando, e o chefe do país era ele. O rei, então, sem saber o que fazer, rasgou as suas vestes, era uma expressão de humilhação, de tristeza, e que vamos fazer? E chorou perante Deus, procurando se arrepender, se quebrantar, e a seguir, no versículo 13, ele tomou uma decisão, uma atitude: ide e consultai o Senhor por mim. Consultai o Senhor pelo povo, por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto está escrito. Ide e consultai o Senhor por mim.
Quando você recebe uma palavra negativa, uma notícia ruim, alguém está enfermo, alguém próximo a você está muito mal, foi acidentado, o que você faz? Consulta o Senhor? Você vai à presença de Deus em oração, com as vestes rasgadas, o seu coração quebrantado, para pedir misericórdia a Deus, consultar o Senhor? Eu acho isso fundamental, consultar o Senhor. É o que todo líder deveria fazer antes de tomar qualquer decisão. Vamos construir isso. Primeiro, vamos perguntar a Deus o que Ele acha. Vamos organizar uma grande reunião assim e assado. Vamos orar a Deus e perguntar o que Ele acha. Vamos fazer um calendário de reuniões, de programações durante o ano. Vamos consultar a Deus. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos seguir o que Deus nos orienta. Muitas das vezes o Senhor vai nos dizer algo diferente do que nós estamos planejando. A vontade do Senhor nem sempre é a nossa, os caminhos do Senhor nem sempre são os nossos caminhos. Nós estamos organizando uma grande reunião, uma grande campanha, é isso que Deus quer? Deus está aprovando. Ide e consultai o Senhor primeiro. A ordem do rei foi muito importante. Ide consultar o Senhor. Meu irmão, você consulta a Deus antes de tomar qualquer decisão importante, mesmo que não receba uma notícia negativa. Mas se você está acostumado a consultar o Senhor sempre, quando vier a notícia negativa, você vai querer também consultar o Senhor. A gente deveria desenvolver essa prática em tudo. Consulte o Senhor. Consulte primeiro a palavra do Senhor. Foi o que o rei Josafá propôs ao seu companheiro, o rei Acabe de Israel, antes de ir à guerra. Consulte primeiro a palavra de Deus. Você tem colocado isso como prática na sua vida? Antes de fazer um negócio, antes de aceitar um emprego, antes de comprar ou vender aquilo, você consulta a Deus? Antes de tomar qualquer decisão importante, você consulta a Deus? E quando vem uma notícia negativa, a primeira coisa que você faz é orar, entregar tudo a Deus e consultar o Senhor sobre o que fazer? Lembre que Davi recebeu uma grande bênção na vida dele, quando ainda em Ziclag, chegou lá, naquele retorno da guerra, que Deus não deixou ele guerrear, e chegou na sua cidade em Ziclag, a cidade queimada a fogo, as mulheres foram levadas, as famílias foram levadas, o povo entrou em grande angústia, Davi ficou arrasado. O que ele fez? Consultou o Senhor. Aprenda que os dons espirituais são para serem usados. A Bíblia é para ser usada. Deus quer falar. O Espírito Santo nos foi dado por Deus para nos falar. Deus quer que você aprenda a consultar o Senhor. Antes de qualquer coisa, sempre consulte o Senhor. Procure ouvir a voz de Deus através do seu líder, através de revelações, profecias, da palavra. Consulte o Senhor. Proponha no coração sempre consultar o Senhor, principalmente quando receber uma notícia negativa, quando você se deparar com a situação ruim, consulte o Senhor. Que isso seja expressão verdadeira e sincera do seu coração. No caso do rei Josias, foi muito bom para ele, porque ele ficou sabendo da verdade quando foi consultar o Senhor. Aprenda a consultar o Senhor antes de qualquer coisa. E quando vier o dia triste, a notícia negativa, também você vai orar, entregar tudo a Deus e consultar o Senhor sobre o que fazer.